A Bacia Amazônica, com toda certeza, é a principal bacia brasileira do ponto de vista de recursos possíveis, recursos minerais, recursos hidrográficos. Por quê? A Bacia Amazônica ela é a maior bacia do mundo. E quando eu falo maior bacia do mundo, é em tudo. Em extensão, em caudalosidade, ou seja, em tamanho dos seus rios e quantidade de água. Se não bastasse toda a água superficial que existe na Amazônia, a gente ainda tem na Amazônia o maior aquífero do mundo em quantidade de água, não em extensão, mas em quantidade de água, que é o aquífero Alter do Chão, que fica no subsolo da Amazônia. Nossa, professor, a gente tem um aquífero lá, por que a gente não explora? Cara, convenhamos, se tem uma coisa que não precisa, é explorar o aquífero Alter do Chão com o tamanho recurso mineral hidrográfico que existe em cima da superfície. Então, assim, a gente sabe que existe um potencial gigantesco no subsolo amazônico, além do potencial que existe em cima do subsolo amazônico, mas ele não é explorado, tá? Na verdade, é por falta de interesse mesmo. Então, a gente tem a maior bacia do mundo e o rio mais extenso e mais caudaloso do mundo, que é ele, o nosso, o queridíssimo, famosíssimo Rio Amazonas. Galera, lembrando que uma bacia hidrográfica, em geral, ela vai receber o nome do rio mais extenso. Então, o rio mais extenso da bacia amazônica é o Rio Amazonas. Mas não só, a gente tem outros rios ali, né? Tem o Rio Madeira, tem o Rio Xingu, o Rio Atumã, tem vários rios que desagam, né? O Rio Negro e Solimões, por exemplo, que desagam para formar ali o Rio Amazonas, percebe? Então, é uma questão, galera, são uma bacia muito grande, isso que vocês têm que ter noção. A gente tem uma foz no Rio Amazonas que é uma foz mista. Isso aqui que é uma foz mista. É uma foz que tem tanto estuário quanto delta. Para quem não sabe, o que seria isso? Foz é onde você tem o deságue do rio, onde o rio deságua. Aonde ele deságua, às vezes ele pode deixar sedimentos na foz, e aí ele vai desaguar e formar como se fosse uma espécie de aberturinha, assim, ó, formando uma série de ilhazinhas sedimentares na foz, tá? Como, por exemplo, o Delta do Nilo, talvez o delta mais famoso do mundo. Quando a gente fala, isso aqui geralmente é associado a rios de baixa velocidade, rios de planície. Quando a gente fala de rios de alta velocidade, geralmente é foz em estuário. O Rio Amazonas, ele é um rio que vão ter duas fozes. Uma foz em delta e outra foz em estuário. E o que vai dividir essa foz é a Ilha do Marajó. Famosíssima Ilha do Marajó. Professor famoso para você, né? Para quem não sabe, a Ilha do Marajó fica lá no Pará, galera. É lugar bastante turístico, tal, tem búfalos lá, bem interessante. Beleza? Então, um dos únicos lugares do mundo onde a gente tem uma foz mista. Uma parte em estuário e uma foz em delta. Se a gente for pegar o Rio Amazonas, que é o rio principal, o rio mais extenso, o rio mais caudaloso, ele tem uma grande quantidade de água. Só que ele não é bom para a geração de energia elétrica. Se você fizer hoje em dia menos, tá? A gente já discute um pouco mais sobre isso. Mas até a década de 80, 90, se você fizesse uma hidrelétrica num rio de planície, a área alagada que você tinha que ter era gigantesca e os impactos ambientais eles eram muito maiores do que os benefícios de geração de energia. Então fazer hidrelétrica no Rio Amazonas não é bom. Tanto que, talvez vocês tenham na cabeça de vocês, né, professor? Na minha cabeça funciona assim, ó. A bacia amazônica é uma bacia que tem baixo potencial hidrelétrico porque a bacia amazônica é uma bacia de planície. Nada a ver, tá? Nada a ver. O que é de planície é o Rio Amazonas, o rio principal. Então você consegue fazer uma hidrovia, um transporte bem interessante. Transporte fluvial. Aliás, isso é importante, tá? Não confundam fluvial com pluvial. O senhor pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei o que é nenhum dos dois. Cuidado, hein, galera, tá? Fluvial, flu com F é rio, pluvial com P é chuva. Então o transporte fluvial ele é bem interessante pela hidrovia do Rio Amazonas. Embora assim, os interesses econômicos, claro que é uma região que está se desenvolvendo, tá, mas não é tão grande como em outras regiões do país. Já os afluentes, eles são rios de planalto. Professora, a bacia amazônica, então, é uma bacia com grande potencial hidrelétrico? Não é que ela é com grande potencial hidrelétrico. Ela é o maior potencial hidrelétrico do país. Não é o maior potencial instalado. O maior potencial instalado fica na bacia do Paraná, ou na bacia Platina, né, que pega ali a bacia do Paraná também. Mas é o maior potencial de instalação. Tanto que hoje, a gente vai discutir agora, o governo ele olha com ótimos olhos. A gente sabe que um dos gargalos econômicos que existem no Brasil é justamente a carência de energia. O Brasil é um país que, como país emergente, na década de 90, nos anos 2000 principalmente, se desenvolveu demais, atraiu muito comércio, urbanização, algumas indústrias, e isso fez com que a gente precisasse muito de energia. Só que a gente não tem energia. Aí o que a gente fez? Nos anos 2000, uma série de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento Econômico, começou a ver a Amazônia como um local para construir hidrelétrica.
Tanto que a gente construiu Belo Monte, Giral, Santo Antônio e existiam planos para uma série de outras, tá? Então vocês têm que ter isso na cabeça, que a bacia amazônica ela é um ótimo lugar para colocar hidrelétrica, do ponto de vista econômico, tá? A gente vai discutir os impactos ambientais. O regime, ou seja, o comportamento de cheias e vazantes, é um regime que, por incrível que pareça, é nival e pluvial. Nossa, mas eu vou até fechar o vídeo, que é isso? Ricardo falou que o Rio Amazonas, para estar cheio ou vazio, depende de neve. Onde que neva na Amazônia? Calma, calma, por quê? Se eu fizer para vocês, ó, mapinha esquemático aqui da América do Sul, não, rabanete, não é a América do Sul, a gente sabe que aqui nós temos na costa oeste só a Cordilheira dos Andes. E o Rio Amazonas, ele nasce, a nascente, né, do Rio Amazonas fica justamente na área de Cordilheira dos Andes. Então, por incrível que pareça, o regime de cheia e de vazante dos rios brasileiros, do Rio Amazonas do Brasil, como ele nasce nos Andes, também depende do regime de degelo daquela neve. Quando está no período de inverno, há uma tendência do rio ter menos água, porque a água está congelada da nascente. Quando está no período de cheia, como tem aquele degelo, entra mais água, a gente vai ter um período de cheia no Rio Amazonas. Olha que interessante, né? Então depende da neve e depende também das chuvas, claro. Se fosse só da chuva, galera, de verdade, o clima equatorial, que é o clima que tem majoritariamente na bacia amazônica, é um clima que é chuvoso o ano inteiro, com um período de seca um pouquinho maior em setembro, outubro e novembro. Mas como também tem a questão da neve, por incrível que pareça, o Rio Amazonas ele é mais cheio geralmente no período de verão aqui pra gente, tá? Aqui eu coloquei para vocês, assim como eu falei, que vocês nunca podem confundir e achar que a Amazônia, ou que a bacia amazônica, ou que a floresta amazônica é uma imensa planície. O que é planície é o Rio Amazonas, mas os afluentes, que a gente vai chamar a Depressão Sul-Amazônica, a Depressão Marginal Norte-Amazônica, o Planalto das Guianas, o Planalto Central, são regiões que têm bastante declividade. E é por isso que eu falo para vocês que o potencial hidrelétrico é muito grande. Só que, claro, tem que saber aproveitar esse potencial. Por exemplo, se a gente for pegar durante o governo militar, década de 60 e década de 70, os militares eles tinham assim, uma ideia meio doidona de querer desenvolver o Brasil a todo custo, né? Integrar para não entregar era o lema dos militares. Ou seja, vamos integrar a Amazônia para que a Amazônia não seja entregue aos povos estrangeiros, aos norte-americanos, imperialistas e tal. O que o governo militar fez então? Uma série de projetos na Amazônia. Tentou trazer soja para lá, a Zona Franca de Manaus, a Transamazônica, o Projeto Grande Carajás de exploração de ferro. Só que precisa de energia para conseguir ter tudo isso. Os militares, precisamos arranjar aqui um lugar, já sei. Rio Atumã. Rio Atumã, que é um afluente bem próximo do Rio Amazonas. O Rio Atumã fica numa área de planície, numa área com pouca declividade. E aí, quando os militares fizeram a hidrelétrica, para vocês terem uma noção, eles tinham a ideia de desmatar uma área pequenininha. A área desmatada ficou mais de 15 vezes o planejado. Então imagina, era mais ou menos o seguinte, ó. Vou até apagar aqui esse desenho que eu fiz para vocês. Imagina que a gente tem um riozinho aqui, pá, esquemático. E aí você vai fazer uma hidrelétrica, você tem que construir uma barragem. Vamos imaginar que a água, ela tá vindo nesse sentido assim, ó, tá? Água do riozinho, isso aqui é uma visão aérea. A água tá vindo nesse sentido. Você constrói uma barragem para armazenar água. Essa barragem, ela claramente vai gerar um lago artificial. Claro, galera, você está armazenando água. O que você tem que fazer com esse lago artificial? Principalmente em uma área de floresta, como é a floresta amazônica. Você tem que desmatar a vegetação que está aqui no entorno. Porque se alaga essa vegetação acaba entrando em estado de putrefação, começa a apodrecer, começa a gerar um processo de eutrofização da água, mudando toda a dinâmica de vida fluvial que existe naquele espaço, e para piorar, ainda libera gás metano. Sabe o que os militares fizeram? Fizeram um cálculo que ia alagar esse tamanho. A área alagada, vou fazer um desenho mais ou menos aqui, tá? Ficou assim, ó, muito maior do que a área planejada. Então, se você vê fotos da usina hidrelétrica de Balbina, você vai ver uma área de vegetação, vários cotocos assim, ó, tá? Um lago que você vai lá passeando, tudo de água acidificada, liberando um monte de metano. Qual que é a parte boa ambientalmente da hidrelétrica? É que é uma energia limpa do ponto de vista que não libera gases de efeito estufa. A de Balbina nem isso. A de Balbina gera pouca energia, gerou um impacto ambiental gigantesco, porque inundou, desmatou, eutrofização na água, e para piorar, ainda libera gases de efeito estufa. Era considerado o pior desastre ambiental da história, a usina hidrelétrica de Balbina. Só que, claro, né? Nós somos brasileiros e não desistimos nunca.
Mariana, Brumadinho, sempre tem coisas aí que podem vir a superar, tá? O óleo no Nordeste, enfim. Só que isso aqui é mais antigo, né, da época do governo militar. Hoje, principalmente depois do programa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, hidrelétricas novas foram construídas. E as novas hidrelétricas, além de serem construídas em áreas de rios mais planálticos, que têm maior declividade, são tipos de hidrelétricas que chamam de fio d'água. Professor, o que são essas novas hidrelétricas fio d'água? São tipos de hidrelétrica que não dependem tanto assim de quedas d'água, e sim muito mais da caudalosidade dos rios, tá? E, claro, na região da Amazônia, nessas áreas com pouco menor declividade, sensacional. Só que a mesma coisa, tem os mesmos impactos ambientais, tá? Então vai gerar desmatamento. Se existe população que depende daquele rio, altera a dinâmica fluvial, então pode prejudicar a pesca, altera a dinâmica. Você vai construir um lago artificial que pode afastar populações ribeirinhas, afastar comunidades indígenas. E não adianta, professor, mas olha só, interferiu aqui, não aqui. É um ecossistema, galera. Se você interfere nessa parte da floresta, vai afetar essa parte da floresta também. Então, os impactos ambientais de você construir hidrelétricas na Amazônia, eles são muito grandes. Ainda mais se a gente for pegar a terceira maior do mundo, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina hidrelétrica de Belo Monte começou a ser pensada no governo Lula, foi finalizada no governo Dilma, e gerou um impacto socioambiental sem precedentes. Assim, sem precedentes, né? Itaipu também foi gigantesco, etc. Mas é muito grande mesmo. Deslocamento de comunidades indígenas, populações ribeirinhas, desmatamento. Então, assim, é muito ruim. Mas, claro, professor, mas calma aí. Eles precisam, assim, de tanta energia na Amazônia? Não tanto. A questão é que aqui no Brasil, a gente tem um negocinho chamado de SIN, que é o Sistema de Integração Nacional. O que acontece? Os locais onde existe maior consumo de energia elétrica são locais onde estão saturados já em hidrelétricas. Você pega, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, a Bacia do Paraná, que é a bacia que mais tange essas regiões do Sudeste, não existe mais espaço para colocar hidrelétrica. Então a ideia hoje do governo federal, claro que com a crise isso parou um pouquinho, né? Porque é muito caro fazer uma hidrelétrica. Imagina, todo o custo que você tem ali é uma coisa assim, é obra megalomaníaca. Mas todos os locais onde existe potencial próximo do mercado consumidor, já está praticamente tudo consumido, não tem muito espaço para novas coisas. Então a ideia é você desenvolver hidrelétricas na Amazônia e levar a energia elétrica da Amazônia para regiões onde existe maior potencial. Professor, não perde energia com isso? Claro que perde. Toda vez que você transporta energia, ainda mais em longas distâncias, você perde. Mas é melhor isso do que nada, segundo o nosso governo federal, tá? Então, ó, a usina hidrelétrica de Belo Monte foi construída no Rio Xingu, lá no Pará. Isso aqui é bem importante, tá? Porque, assim como eu falei para vocês, é só a terceira maior usina do mundo, só isso. Mas, além disso, foi construída também a usina hidrelétrica de Jirau e outra de Santo Antônio. Uma hidrelétrica na sequência da outra. Fica lá no Rio Madeira, tá? Nem coloquei aqui para vocês, só em Rondônia, né? Deixa eu até completar aqui para vocês, perdão. Fica localizado no Rio Madeira. Lá na região de Rondônia. Tudo bem? Ou seja, isso é a bacia amazônica. Altíssimo potencial para irrigação, etc. E hoje visto com ótimos olhos pelo governo federal, cifrãozinho nos olhos, com um potencial para colocar energia elétrica. Certinho? Tudo bem? Então tá, galera, ó. Tira um print aí.